Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. E está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos reagir a resenhas negativas dos livros que nós amamos. Agora roda a vinheta. Oh shit, here we go again. Gente, então, hoje nós nos reunimos para fazer a parte 2 daquele episódio onde nós lemos resenhas positivas de livros que nós odiamos. Então, se você não ouviu esse, volta lá e ouve. Então, relembrando as regras, já que nós vamos fazer hoje o inverso, a Yasmin vai ler a resenha de O Clube dos Livros dos Homens para Anne. A Anne vai ler a resenha de Dexter, A Mão Esquerda de Deus, para mim. E depois eu volto por último para ler a resenha que eu escolhi de Um Tom Mais Escuro de Magia para Yasmin. Você pegou o livro, amiga do céu, eu não estava esperando que fosse esse. Não, eu já esperava que fosse ou esse ou vilão, né? Porque assim, ela fala desse livro, tipo, se a gente tem 100 episódios gravados, ela falou desse livro em 50. Então assim, o justo gente, assim, eu tenho 2 edições desse livro na minha casa, sabe? Então, é absurdo. Só me falta um funkozinho do Kel que eu ainda vou arranjar algum dia na minha vida. Enfim, os termos que nós acertamos sobre como deveriam ser as resenhas foram os seguintes. As resenhas utilizadas nesse episódio deveriam ser do Scooby ou do Goodreads. Não vale resenha de 2 linhas. E quanto mais puro ódio, nesse caso, melhor. E lá no último bloco, nós vamos tentar discutir sobre o que nós aprendemos com essa experiência. Ler se xingar as pessoas que escreveram as resenhas, provavelmente. Pode ser, depende. Né? Depende. Vamos ver, né? Bora pro segundo bloco. Então, pela ordem que eu fiz aqui, Anne, sua vez. Ai, vamos começar, né? Eu já tinha falado com as meninas, mas eu acho que é bom deixar um disclaimer aqui, que o livro que a Rayane pediu pra gente resenhar é um livro um pouquinho ambíguo quando você vai procurar resenhas, porque as resenhas não é que tem uma resenha totalmente negativa, porque não tem, entendeu? Mas tem resenhas do tipo que comparam muito com a série específica, o seriado de televisão, que é Dexter, tá? Então vamos lá. Peguei uma resenha 3 estrelas. O nome da resenha é A Maravilhosa, Gorda e Musical Lua Vermelha. Olha só, nem parece que é uma resenha negativa. Isso é uma citação do livro, aliás. Ah, não sabia! É uma citação. Vamos lá. É difícil aceitar um panorama diferente quando você já possui uma opinião sobre determinado assunto. Com Dexter foi exatamente dessa maneira. Eu conheci os livros depois de me apaixonar loucamente pelo seriado, o qual eu assisti em um ritmo frenético. 2, 3 até 4 episódios por dia. Coragem, senhor, coragem! Tão cativada e entusiasmada pelo perito Florence, especialista em dispersão de sangue e assassino nas horas vagas, que peguei emprestado o livro do meu vizinho. No começo foi uma eterna monotonia. Estava tão frustrada com o fato de não conseguir avançar muito na leitura devido à falta de prática, que eu não tinha o mesmo entusiasmo, o mesmo sentimento que eu obtinha assistindo os episódios da série. Portanto, eu demorei em torno de 8 a 9 meses para ler esse livro. Entre indas e vindas, eu consegui finalmente terminá-lo. E é difícil comparar a adaptação com o original. Há muitas diferenças, além da eterna questão de tempo e espaço, porque não haveria tempo para determinados detalhes no episódio, assim como não haveria folhas para tanto enredo em um só livro. Na verdade, haveria, se Jeff Lindsay fosse a Diana Gabaldon ou o George R.R. Martin. Como ele não é, 3 pontos. O enredo do livro parece ser muito básico perante a série, assim como em alguns aspectos é muito interessante. Um ponto forte do livro é o raciocínio detalhado
assassino em série. O plano de fundo oferecido pelo escritor é realmente muito rico, e as decisões e indecisões, loucuras e visões se misturam como uma poesia. Mas um ponto fraco, e há quem discorde, é que Dexter Morgan, de Jeff Lindsay, aparenta ser um pouco mais burro, mais humano e não tão dissimulado. Na série, até mesmo pelo visual e a ótima atuação do Michael C. Hall, que, na minha humilde opinião, nasceu para ser o Dexter, o pacato perito, é um pacato perito, de verdade. Eu tentei de todas as maneiras resenhar esse livro apenas com a minha impressão sobre o livro, mas foi inevitável. Se tivesse lido antes de assistir a série, provavelmente eu não relacionaria com a série. Mas fica difícil não argumentar sobre uma história, um personagem que me cativou por completo. Mesmo com os pontos negativos, convenhamos que não há como não se apaixonar por Dexter Morgan. É isso, gente. A melhor resenha que eu achei. Porque as pessoas não sabem fazer resenha que é fora de 2 linhas. Enfim, deixa eu falar uma coisa. Eu concordo com muitos pontos que essa pessoa que fez a resenha descreveu aí. Não vou dizer que eu discordo das fraquezas do livro que ela disse. Se acontece assim, eu vou olhar para ter certeza, mas se eu não me engano, Dexter é uma saga de 9 livros. Tá? E por ser uma saga de 9 livros, alguns dele nem no Brasil foram lançados, o Jeff Lindsay se aproveitou dessa extensão, desse espaço que ele teve para desenvolver o personagem e criou livros médios. Tipo, o maior livro da saga, que é o Dexter Duplo, ele só é grande porque, se eu não me engano, ele se passa num período de 3 anos seguidos. E ele conta essa história desses 3 anos seguidos em um livro só. E é como se ele estivesse fazendo 2 temporadas da série dentro de um só livro. E por isso que esse livro tem mais de 500 páginas, mas ele é o maior da saga. E eu repito, essa saga tem mais de 6 livros. 6 lançados no Brasil. Lá nos Estados Unidos são 9. Então, assim, eu gosto muito de Dexter. Eu li a maior parte da saga. Então eu consegui relacionar tão bem quanto o desenvolvimento dele pelos livros, quanto o desenvolvimento dele para a série. É importante frisar aqui que a ordem cronológica que a série trata as coisas não é a mesma ordem que os livros usam. Então, se você, assim como essa pessoa, assistiu a série Dexter porque você pegou pelo spin-off New Blood e voltou, você vai sentir um certo estranhamento quando você pegar os livros, porque o Jeff trata de uma maneira diferente a história. E o olhar dele é mais humano, sim. Porque a intenção do Jeff Lindsay, desde o início, pelo que eu entendi, pelo que ele confessou nas entrevistas dele, eu sou muito fã desse escritor, eu acompanhei ele muito, é que ele queria demonstrar mesmo um serial killer humanizado. Tirar da brincadeira essa história de que serial killers são monstros, de que serial killers são desumanos, que eles são criaturas nefastas. Não, eles são apenas humanos. Eles podem ser como nós. Eles são como nós. Nós podemos ser um deles um dia. Ou aquela pessoa que nós amamos e está do nosso lado há tanto tempo, pode ser ele. Foi essa a intenção do Jeff Lindsay com Dexter. Por isso que há muitos pontos, às vezes ele é bobo, às vezes ele pode ser considerado burro, atrapalhado, porque ele é humano. E eu não considero isso o ponto fraco dele. É lógico que o Michael C. Hall, como ator, juntamente com a mão da pessoa que dirigiu o Dexter, que agora vocês vão me desculpar, mas se falhou a memória quem dirigiu a série na maior parte do tempo, fizeram algumas adaptações nisso. Outras adaptações que eles fizeram também é matar personagens na série que nos livros não morrem. Não morreram. Então, tem todo esse espaço aí de quebra de expectativas que a série oferece, que os livros oferecem de uma outra maneira. Então, eu recomendo vivamente que vocês leiam a série Dexter e assistam a série da TV, mas que vocês façam isso com a mente pensando no seguinte objetivo:
são mídias diferentes. Caso o enredo puro do livro fosse transferido para a série, ela não ia vender o mesmo que ela vendeu no passado. Então, por serem mídias diferentes, se situa essa adaptação. É isso, eu encerro a minha fala aqui. Tá, eu já começo aqui? Já Sua posso vez. começar? Então, eu vou fazer uma reclamação. Que Ai, assim, meu Deus. as pessoas, elas precisam ter um pouco mais de alguns nichos, né? Alguns nichos de as pessoas têm um pouco mais de ódio no coração. Porque assim, eu fui tentar pegar uma resenha negativa dessa porra desse livro, me vem as pessoas, tipo, tava uma resenha de 2 estrelas, achei meio ruim, muito problema de gente branca. Amigo, ponha mais hoje nessa sua resenha, entendeu? Mas Ponha é o mais problema de gente branca. Esse livro é desde o título o problema de gente branca. Eu quero uma resenha longa, sabe? O que eu faço com uma resenha de uma linha, 2 linhas? Sabe? Parem de ter preguiça de fazer resenha negativa no Scooby, tá, gente? Dada a minha reclamação, eu peguei aqui uma aqui de 3 estrelas. Que tá, vamos começar. Eu tô falando a resenha do Clube do Livro dos Homens, tá, gente? O livro favorito da vida da Anne. Tá bom. Eu comecei a ler esse livro para uma leitura conjunta com a minha amiga. E achei um péssimo livro. Mesmo tendo gostado da escrita, que foi facílima e rápida. A história realmente não me agradou. Acredite se quiser, mas eu não gostei de nenhum dos personagens. Achei-os rasos e não me fez se afeiçoar a eles. Até é sem graça, o Gavin é sonso e a Lívia é infantil. Nesse livro, você vê que ninguém, literalmente ninguém, assume as responsabilidades. A parte que eu não gostei foi todo o drama. Abre parênteses, gênero que eu não gosto. Fecha parênteses. O livro todo é uma busca insana para uma mulher ter um orgasmo. Fala sério, são 320 páginas. A ideia de um clube de homens que leem romances de época é até muito original, mas se desandou completamente ao decorrer da história. Enfim, não recomendo a leitura, além de não ter feito nenhuma diferença na minha vida. Chato, chato, chato. Eu discordo tanto disso aí que eu só consigo dar risada. Estou me tornando coringa. Literalmente coringando. Discorra. Olha, primeira coisa, gente. O livro, ele é especificamente, eu acho que é de muito bom tom você pesquisar sobre o que o livro é antes de você ler. Porque aqui a gente tá falando de uma comédia romântica. Se você não gosta de drama, por que caceta você tá lendo uma comédia romântica? Qual é o intuito de uma comédia romântica? Servir para alguma coisa se ela não tem um drama no meio ali? Me fala, não tem condições. Inclusive, eu tenho... Olha só, o livro, não é que os 2 personagens sejam rasos. A gente tá falando de um momento na vida de um casal que tá há muito tempo juntos, que eles estão passando por uma crise no relacionamento. O Galvin, ele literalmente é um sonso, porque quando ele descobre que alguma coisa tá ruim, é quando a Tara, ela já tá literalmente de saco cheio, e ela fala assim, olha, eu não tenho condições mais disso, não tem mais casamento, filho, eu vou embora, a gente vai separar, e é isso. E aí o Galvin entra em desespero, tipo, o que eu fiz de errado, e ele não consegue perceber as coisas que ele faz de errado num relacionamento, e o quanto o relacionamento deles até se doou por conta de ter 2 crianças, né, que ela teve gêmeos, muito nova. Então aqui ela tá querendo se reivindicar como uma pessoa fora ser mãe das filhas do Galvin, que é um jogador famoso. Então, tipo, ela odeia tudo que envolve ele ser jogador, só ele que não. Então, ela não gosta das esposas, ela não é bem tratada pelas esposas. E você vai vendo isso ao começo, parece muito ridículo. E parece que é realmente isso daí, dela não ter um orgasmo. Mas, na verdade, é porque o casamento deles estava numa ruína. Então, tipo assim, quando ela fala literalmente, tipo assim, olha, eu não quero mais você, porque
eu não consegui gozar, aquilo ali foi só um ponto de água que caiu no balde cheio e transbordou, entendeu? O livro é incrível, sim. Quem não gostou é uma pessoa de coração amargo. É isso. Ok. Tá bom, ok, tudo bom, tá bom. Então. Eu, pessoa de coração amargo que sou e me conheço, eu provavelmente vou ler e vou falar assim, ué, gente, o que esse povo branco tá reclamando? O que houve? Mas a Liv é infantil mesmo. Não, então. Teve uma resenha que eu vi reclamarem que tem uns momentos que o cara ele pega, literalmente fala as escritas, tipo, o literal que tá no livro pra falar com a mulher. Eu juro pra você que dependendo da frase, nossa, eu ia ter um ataque de vergonha alheia. Mas é por isso, amiga, o livro é bom por isso, porque a escritora ela é muito engraçada nessa parte, amiga. E isso faz você dar risada, sentir vergonha, porque ele é tão bobo, sem noção, o Galvin, que ele literalmente fala as falas do livro, que ele é bobo. Enfim, gente, eu tenho uma opinião sobre esse negócio de falar as falas de um livro pra uma pessoa, porque vocês sabem, a audiência sabe, eu acho, que o meu romance favorito, ele é baseado nisso. Ele é baseado, sem mentira nenhuma, na vida de um cara que encontrou o amor da vida dele após recitar Dante Alighieri pra ela. Então, assim, você conseguir encontrar o amor da sua vida depois de recitar Inferno pra ela é um negócio... Aí o fã de Inferno de Gabriel que pegou a referência vai falar pra mim. Ele não cita Inferno diretamente, ele cita o terceiro parte, que é o Paraíso. Eu sei, mas tudo começa no Inferno. Então, eu me apaixonei por essa trilogia, por essa saga, aliás, porque são 4 livros, só 3 estão lançados no Brasil, mas são 4 livros, no fim das contas. E eu gosto disso. Eu super seria muito feliz se eu tivesse um namorado que citasse coisas que eu gosto de livros pra mim algum dia, mas isso sou eu, né? Não, amiga, mas no livro não é o caso. No livro, eles estão meio que eles estão conseguindo se dar bem ali, eles estão conversando e tal, não sei o quê. E aí, na hora, se não me engano, eles estão num amasso. Aí, o que acontece? Quando eles estão lá nesse negócio e ele começa a falar, ela acha maneiro. Só que depois de um tempo, quando ela descobre que tem o clube do livro e ela vai ver que ele tá lendo, ela fica muito puta. Porque ela fala assim, cara, tudo isso que você quebra de expectativa. Ela fala assim, tudo isso que você falou pra mim, essa declaração bonita que você me fez não foi de você, foi do personagem que você tá lendo. Aí ela fica putíssima. Aí ele chega na mulher e fala, meu amor, sou jogador de beisebol, não sou poeta. Se você quer, eu sou poeta. Ah, não, depois ele fala, ele dá um negócio melhor, ele fala, não sei. Aí eles se ajeitam, o livro é maravilhoso. Assim, só um comentário sobre esse negócio de usar frases de livro assim na vida real. Eu vou fazer uma citação aqui. Há um tweet que eu acho que assim é a definição do que acontece se você for fazer isso na vida real. Assim, da sanguagem, assim. E a minha amiga, leitora, que no primeiro encontro fez o cara prometer que ele não ia se apaixonar por ela. Sim, ela estava achando que estava em um amor para recordar. Agora tá chorando aqui dizendo que o menino tá ignorando ela. É isso que vai acontecer na vida real, tá? Se você for fazer citação de toda cara, você usar o livro do John Green realmente vai dar errado. Sempre vai dar errado. É Nicholas Sparks, meu Deus, piorou 2 vezes. Piorou 2 vezes. Mas enfim, os dois são péssimos. Vez, né, gente? Ai. É minha vez, né? Sua vez. Sua vez. Puta que pariu, então. Como eu já tinha dito antes, só no início, eu vou ler uma resenha negativa do Um Tom Escuro de Magia, é o primeiro livro da saga, da trilogia. E eu não vou contar. Veremos. Da Victoria E. Schwab. Essa resenha só teve apenas 1 estrela, foi escrita por um homem. Tem que ser. E vamos a ela. Abre aspas. Um Tom Mais Escuro de Magia é o início de uma trilogia. Kel, um dos últimos viajantes magos com uma habilidade rara
e cobiçada de viajar entre universos paralelos conectados por uma cidade mágica. Existe a Londres cinza, suja e enfadonha, sem magia alguma e com um rei louco, chamado George III. A Londres vermelha, onde vida e magia são reverenciadas, e onde Kel foi criado ao lado de Rimbaresh. Uhum. O Boêmio herdeiro de um Império Próspero. Boêmio herdeiro de Império Próspero, aliás. A Londres branca, um lugar onde se luta para controlar a magia e onde a magia reage, drenando a cidade até os ossos. E era uma vez a Londres negra. Mas ninguém fala sobre ela. Oficialmente, o Kel é o viajante vermelho, embaixador do Império Maresh, encarregado das correspondências mensais entre as realezas de cada Londres. Oficialmente, ele é um contrabandista, atendendo a pessoas dispostas a pagar por mínimos vislumbres de um mundo que nunca verão. É um hobby desafiador com consequências perigosas que Kel agora conhecerá de perto. Fugindo para as Londres cinzas, Kel esbarra com Delilah Bard, uma ladra com grandes aspirações. Primeiro ela o assalta, depois o salva de um inimigo mortal e finalmente obriga Kel a levá-la para outro mundo a fim de experimentar uma aventura de verdade. Magia perigosa está solta e a traição espreita em cada esquina para salvar todos os mundos. Kel e Lila primeiro precisam permanecer vivos. Eu não gostei da leitura. Não pretendo voltar ao universo com os demais livros. Foi tudo superficial desde a trama, os personagens e a construção do mundo. É uma escrita muito preguiçosa. Não indico esse livro para alguém que buscaria uma boa fantasia. Fecha aspas. Eu sei qual é o problema da resenha. Ele meteu a sinopse do livro dentro da resenha. Eu ia falar isso agora, tipo assim. Eu não sei o porquê que esse cara fez isso. Mas é a única resenha exatamente negativa que eu achei dentro do Scooby sobre esse livro. E esse livro no Scooby tem mais de 1.490 resenhas. Famosinho, claro. Sem falar que as outras resenhas negativas para esse livro eram resenhas dizendo eu não entendi. Então, para não cair no vício de pegar uma pessoa que não entendeu porra nenhuma do livro e só foi falar lá, eu não entendi, eu não tenho neurônio suficiente para entender essa história, e eu não entendi nada. Eu peguei essa daqui, que em resumo ela disse, eu não gostei da leitura, não pretendo voltar ao universo, a escrita é preguiçosa, a Victoria escreve mal. É isso. Então tá bom. Por que a escrita é preguiçosa? Não sabemos. O cara, ele não... É que assim, a escrita é preguiçosa. A resenha dele também foi preguiçosa, então. Né? Porque assim... É verdade. Eu não entendo quem faz isso. Essa não é a primeira resenha que eu vejo que faz isso. Mas tem os idiota, eu vou falar idiota mesmo, com todas as letras no Scooby, que bota a sinopse do livro na resenha. Sendo que no Scooby tem a sinopse, embaixo da sinopse vem as resenhas. Pra que tu põe sinopse de livro na resenha do próprio livro? Vocês são imbecis? Pra bater a meta de... No Scooby não faz sentido. Assim, meta de caracteres. Porque assim, ele foi preguiçoso então também, né? Foi falar da escrita do livro, foi preguiçoso. Assim, não tem o que eu coringar nessa resenha, porque foi uma resenha burra. Desculpa. Porque assim, a pessoa, ela não especifica. Pelo menos assim, nas resenhas mais difíceis que eu fui... Até na do livro da Anne, que foi bem difícil de achar uma, a menina pelo menos falou que, tipo, eu achei tal personagem infantil. Eu achei não sei o que ruim. Tá, mas esse daí ele não falou nada com nada. Ele botou a sinopse e aí depois botou, não pretendo voltar ao universo. Por quê? Achei a escrita preguiçosa. A construção de mundo ruim. Coisa, tipo assim, parece coisa genérica que a gente fala em coisa pra fingir que a gente leu tal bagulho. Eu achei o livro ruim. Por quê? Eu achei a construção de mundo ruim, né? É por isso que eu não gostei do livro. É por isso. Né? Eu não tenho que realmente o que falar. Não tem nem que eu coringar nessa resenha. A minha parte de coringar foi ele ter botado a sinopse do livro na resenha, cara. Porque isso daí... A pessoa... Cara, isso é muito preguiçoso. Porque, tipo, eu não sei vocês, mas as minhas resenhas, quando eu não gosto de livro, elas são imensas. Eu só faço resenha quando eu não gosto. Incrível. Sim.
Quando eu gosto, tipo, eu fico assim, eu gostei muito do livro, eu quero continuar, parabéns à autora. Eu fico puxando sardinha, tipo, você gostar muito de um personagem, eu falo, ícone, nunca errou, maravilhoso. Geralmente, quando eu falo que é ícone, nunca errou, ele errou bastante. Mas aí, assim, tu me vem e me bota um... é isso, uma resenha, que se não tivesse sinopse, a resenha dele ia ser de 2 linhas, no máximo. Homem. Sim. É um homem, Não recomendo pra uma pessoa que veja fantasia. Assim, que sorte que não fui eu que escolhi, porque eu ia muito entrar no perfil dessa pessoa pra ver os livros favoritados. Você tem print? Só pra Meu Tenho. Deus! Você tem print da pessoa? Você tem Tenho. print? Você me passa... Eu não tenho permissão de Meu fazer Deus isso. do Passa o céu. Scooby dele pra eu mandar uma DM Passa, xingando o moleque. Não, eu não vou mandar uma DM, eu só vou julgar em silêncio. Chegar, a pessoa vai chegar com o livro favoritado da pessoa, Harry Potter. Mas enfim. Então, o último bloco, como a gente sempre faz, é o debate. Então, nós vamos juntar tanto a experiência que nós tivemos no episódio anterior a este, na primeira parte nessa confusão que a gente viveu, falando sobre as resenhas negativas dos livros, das resenhas positivas, aliás, dos livros que nós odiamos, tanto a experiência que nós tivemos hoje, e vamos tentar dizer o que nós aprendemos com isso, o que nós entendemos depois de tudo que a gente digeriu nesse período. Assim, eu vou confessar que eu me surpreendi da Yasmin ter exigido que fosse Dexter que eu trouxesse para esse programa, e da Anne também ter concordado com isso, porque eu jurava que vocês duas fossem fazer eu escutar uma resenha negativa de Inferno de Gabriel. Eu jurava que fosse isso. A gente deixou isso para um possível próximo episódio. Porque Será uma Apesar de- parte 2? eu A gente sabia que eu tinha uma a gente- sensação leve de que isso ia vir, porque esse Vocês livro... querem ouvir a Rai ouvindo uma resenha negativa? Coringando! Eu não vou Coringa. coringar, eu não vou coringar, eu entendo Compartilha. perfeitamente o porquê. Eu entendo perfeitamente o porquê, e também esse livro é muito o tipo de livro que ele te muda a tua visão, dependendo da idade com que você lê ele. É verdade, eu vi recentemente um senhorzinho lendo O Inferno de Gabriel no metrô, enviei até no grupo. Você lê ele com uma certa idade, você acha uma coisa. Você lendo ele com uma outra faixa etária na tua vida, você vai falar assim, ué, peraí, eu não vi isso aqui? Como assim eu não vi isso aqui? E eu tô dizendo isso por experiência própria, eu passei por isso. A primeira vez que eu li essa saga, eu tinha 16 anos. Quando eu fui fazer a releitura, eu tinha 20 anos. A distância foi grande, o bagulho foi doido. E eu falei assim, mano, eu não devia ter lido isso aqui com 16. Entendeu? E toda vez que eu reabro esse livro, ele tem uma coisa nova pra me ensinar. Então, assim, eu esperava que isso fosse acontecer. Mas não, me trouxeram Dexter, beleza. É a única saga de serial killer que eu respeito. Dexter é isso pra mim. Porque o restante eu desconsidero, porque é tudo mais do mesmo. Não tem muita criatividade nesse ramo com nossos serial killers. Desculpa se eu tô matando do coração agora um fã do Rafael Montes, mas, gente, é mais do mesmo. É como se fosse um episódio de Criminal Minds transferido para um livro de 500 páginas. É isso que eu encontro em tudo quanto é livro de serial killer que eu esbarro. Às vezes é mesmo um episódio que foi retirado de Criminal Minds e foi transferido para livro. E os caras chamam de coisa nova. Não é coisa nova, já aconteceu, já foi feito. E Dexter é pioneiro. Dexter começou essa história. E ele faz isso de uma forma muito bem arrojada. Então, o que eu aprendi com essa experiência que eu tive foi o seguinte. Sempre vai existir espaço para você pensar em concordar, mesmo que seja com uma linha do que você ouviu sobre alguém que não gostou do que você leu. Porque, assim, apesar de eu entender os pontos negativos que as pessoas apontam sobre Dexter
entender os pontos positivos que as pessoas apontam por 50 tons de cinza, apesar de não concordar com eles, eu consigo compreendê-los. E isso mostra o quanto a minha maturidade como leitora evoluiu de bons anos para cá, quando lá atrás, se vocês me conhecessem, na época que a Yasmin me conheceu, por exemplo, que era a época que eu estava lendo 50 Tons de Cinza, eu ia falar mal desse livro para vocês durante 1 hora e não ia me sentir nem um pouco mal por isso. Tempos sombrios. E hoje em dia eu entendo por que certas pessoas cederam para ele. Então, fãs de 50 Tons de Cinza, se eu um dia humilhei vocês, me perdoem. Eu realmente entendo, tá? É isso. Passo a palavra pra Anne. Como que eu vou responder isso se eu coringuei no negócio que eu li? E a pessoa não gostou. Mentira, gente, eu entendo. Eu fico um pouquinho fora da casinha, porque eu realmente gosto muito desse livro. Eu acho que a Alissa, ela vem de uma nova leva de autoras que realmente fazem comédia romântica, que tem comédia, sabe? Eu acho muito legal quando você lê a Hipótese do Humor, você sabe que é uma comédia romântica, tem todos os arquétipos para isso, e, né, enfim. Só que eu não acho engraçado, eu não dou altas gargalhadas no livro e tudo mais. Nos livros dali, eu juro por Deus, eu gargalho, eu fico muito envergonhada, eu não gosto das coisas. Às vezes eu tenho que parar a leitura para falar, meu Deus, gente, eu não tô lendo isso aqui, não. Juro, de vergonha, porque realmente ela consegue passar isso pro livro dela, literalmente uma comédia romântica. E ela aborda temas que são importantes. No primeiro livro, quando a gente entra no mundo, é meio bobinho mesmo, é sobre o casamento deles dois. O Galvin é gago, e ele tem muita vergonha sobre isso, então ele tem que ficar se forçando a não falar tal coisas, porque ele vai se engasgar. E aí tem a clássica cena onde ela fala assim, ele gagueja durante o sexo, e eu adoro, eu acho muito sexy, que é a Tara que fala, na frente de todo mundo, inclusive essa cena é maravilhosa. Só que os 2 outros livros da série que saíram, por exemplo, agora Estupidamente Apaixonados e Missão Romance, são livros que tratam eles abordam outras coisas que vão no romance em si, como, por exemplo, que é o livro da Liv, que é infantil, mas você vê que abre uma porta para abuso, né, no trabalho, né, assédio sexual no trabalho, que envolve ela, enfim, e aí ela descobre que a amiga dela também tem, e aí a gente vai para o livro da Alexi, e aí a gente no dela já começa a falar sobre transplantes de rim, tá ligado? É um negócio que, assim, é muito... A história é muito hilária, e fala de temas profundos ao mesmo tempo. E eu amo essa autora, assim. Não gosto que fale mal. Brincadeira, eu entendo que as pessoas falem mal, porque acho que não estão acostumadas com esse tipo de autora, sabe? De ser mais engraçadona, de botar coisa ridícula mesmo, sabe? Ela não tem medo de colocar essas coisas ridículas que vai te fazer ficar com vergonha. E aí, às vezes, o personagem ele sai como um personagem. As pessoas lidam com situações de formas diferentes. E a vida segue. É isso. Eu sou uma leitora um pouco rasa ainda. Dependendo do que eu sou bem rasa. Ai, cara. Assim, eu sou uma pessoa muito evoluída. Eu não coringuei nesses episódios em nenhum momento, tá? Eu não me afeto com as pessoas falando, tá? Deixa eu falar a verdade agora. Assim, eu não sei se foi uma questão da última resenha, da resenha desse daí, a pessoa ser muito preguiçosa mesmo e a resenha ser ruim. Se pegasse uma pessoa que tivesse, tipo, feito realmente uma puta resenha, botando os pontos, se eu ia coringar, eu não sei dizer isso pra vocês, mas aparentemente numa avaliação, esses últimos episódios me serviram, assim, pra uma avaliação, assim, do meu próprio caráter, sabe? E, assim, deu pra perceber que eu coringo mais quando as pessoas estão falando bem de uma coisa que eu não gosto do que mal de uma coisa que eu gosto. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu não sei se em algum momento isso vai mudar na minha vida. Eu não vou fazer promessas e é isso.
A reflexão desse episódio é assim: talvez algum dia eu mude, mas eu não tô prometendo nada pra ninguém. É isso. Eu já nem assinei nada. Eu não assinei nada, não estou prometendo nada, não estou prometendo coerência, não estou prometendo que eu vou mudar. Provavelmente não. Então, tá aí. E eu não prometi que eu ia começar a gostar de Holly James. Eu disse apenas que eu entendia o porquê que certas pessoas ainda amam ela. Mas agora dizer que eu vou mudar de opinião sobre o que eu acho da Holly James, não vou mudar mesmo. A gente volta na semana que vem. Eu vejo vocês lá. Tchau! Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.